Queridos irmãos, abra sua Bíblia, por favor. 1 João, capítulo de número 2. Nós vamos ler do versículo 3 até o versículo de número 11. 1 João, capítulo 2, do versículo 3 até o versículo de número 11. Nós cantamos aqui que o maior milagre Deus já fez em mim. Deus já fez um milagre na sua vida. Na minha vida Ele fez um milagre. Ele fez. Tirou um coração de pedra, colocou um coração de carne. Tirou do coração aquele desejo por autonomia e colocou no coração um desejo por dependência, por direção. Tirou do coração um desejo de ser o centro de tudo, colocou no coração um amor maior por outras pessoas. Ele fez um milagre na vida daquele adolescente arrogante metido a besta. Ele fez. Espero que Ele tenha feito um milagre na sua vida também. 1 João 2, 3 a 11. Vamos ver quem foi que experimentou o milagre de Deus. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto. Nunca foi tão fácil saber se alguém conheceu a Deus ou não. Olha como está sintetizado aqui. Se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia ao seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Que texto fantástico, né? Não vi nenhum aleluia. Aleluia! Que coisa boa, né? Que coisa boa, que coisa revelatória. Que coisa doída e boa ao mesmo tempo, porque escancara ou a nossa hipocrisia, ou o fato de que, de fato, experimentamos de Deus um milagre, uma transformação no íntimo, que muda os desejos, que muda, né, o coração, a mente, os prazeres. A obediência aos mandamentos de Deus, meus irmãos, constitui, no nosso texto aqui, a terceira prova de comunhão genuína. A primeira epístola de João apresenta duas provas exteriores que demonstram a salvação, como nós já vimos, a doutrina e os princípios morais. A prova doutrinária consiste em confessar uma visão correta a respeito de Cristo e também do pecado, o que o pastor Ivan fez no domingo passado de forma exemplar, enquanto que a prova moral, ela consiste na obediência e também no amor. Enquanto a certeza subjetiva de salvação, ela vem por meio do testemunho interior do Espírito Santo, como a gente encontra em várias passagens, 1 João 5,10, Romanos também 8, 14 a 16, a prova da obediência, ela constitui a certeza objetiva de que a pessoa é realmente salva. A obediência, então, ela é a prova exterior e visível da nossa salvação. Tiago, capítulo 2, 14 e 25, fala sobre essa questão da salvação, da evidência da salvação. 2 Pedro 2, 5 a 11,
Quando os falsos mestres deliberadamente eles desobedeciam os mandamentos do Senhor, eles estavam demonstrando com isso que não eram salvos. E a gente percebe nisso no texto lá de Lucas 6,46, que é um texto parecido com o texto que o pastor André disse, que morre de medo hoje de manhã, que está em Mateus, né, que as pessoas chegam e dizem: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome operamos milagres, em teu nome fizemos tantas coisas, e o Senhor vai dizer: apartem-se de mim, eu não conheço vocês que praticam o mal, que praticam a iniquidade. Alguém pode dizer que Jesus é Senhor, mas não se submeter a Ele como Senhor da sua vida. Muitas pessoas se aproximam de Jesus, ouvem a palavra de Jesus, mas não praticam a sua palavra. De acordo com o próprio Senhor, essas pessoas são insensatas que constroem a sua casa sobre areia. Vem o vento, vem a chuva, transbordam os rios, dão com ímpeto contra aquela casa, e é grande a sua ruína, porque ela não tem fundamento. Ela não obedece ao Senhor. Ela não evidencia na sua vida que, de fato, Jesus é o Senhor da sua vida. Agora, com isso, meus irmãos, nós não estamos querendo afirmar que uma pessoa possa viver uma vida perfeita nesse mundo. Não estamos falando aqui de perfeccionismo, mas que, enquanto no mundo, apesar das nossas fraquezas humanas, o verdadeiro cristão evidenciará a prova da sua salvação por meio da obediência, do seu amor e da sua fé. A prova doutrinária, a prova moral e também a prova social. Charles Spurgeon, certa vez, disse: toda vez que penso no cristão que deveria ser, sinto vergonha deste que eu sou. Entretanto, ele nunca deixou de buscar ao Senhor em busca de santidade. Ou como disse John Piper, a evidência de que o Espírito Santo habita em você não é que você não tenha desejos maus, mas sim que agora você está em guerra contra eles. Se antes nós nos entregávamos a todo tipo de prazeres e de pecado, e de fato andávamos de acordo com o curso do mundo, com o príncipe da potestade do ar, e fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, e por causa disso éramos, por natureza, filhos da ira. Agora, uma vez alcançados por Cristo, alcançados por sua graça, sendo transformados por Deus numa nova criação, fomos então preparados por Ele para boas obras. Todo crente salvo, todo crente verdadeiramente transformado pelo poder do Evangelho, ele vai evidenciar de forma progressiva um amor maior pelo Senhor, refletido na sua obediência à sua palavra. Como você sabe que conhece a Deus? Como você sabe que está nele e que anda na luz? Você avalia a sua vida cristã com base nas evidências diárias e atuais ou vive das experiências religiosas do seu passado, da tradição familiar, dos retiros denominacionais, dos retiros de igreja? Naquele momento em que você estava tão emocionado, chorou, levantou a mão, mas quando você mudou ou saiu daquele ambiente, sua vida não teve nenhum tipo de transformação. Seriam essas formas válidas de avaliação para saber se alguém anda com Deus e está em Deus? O homem, ele possui muita dificuldade de se autoavaliar. E quando faz, nem sempre age com sinceridade. Nem sempre ele olha para o seu coração e avalia a sua vida com sinceridade, confrontando realmente os seus pensamentos e as motivações do seu coração. O pecado que habita em nós sempre nos levará a sermos condescendentes com os nossos erros. Cobre-se as falhas de caráter e de vida cristã com subterfúgios religiosos, mas insignificantes. Quantas pessoas estão vivendo uma vida cristã cheia de mentira, cheia de máscara, cheia de farsa, e nunca experimentaram realmente esse poder transformador do Senhor? Olhando para o nosso texto, nós podemos perceber que a guarda dos mandamentos de Deus e a prática do amor é a prova cabal de que alguém teve uma experiência real com Deus e de que está na luz. Essa é a prova. Nosso texto ele pode ser dividido em duas partes,
ou em duas provas de que alguém conhece de fato a Deus. A primeira delas é que quem conhece a Deus guarda os seus mandamentos. A guarda dos mandamentos vai evidenciar uma experiência pessoal com o Senhor. Olha o versículo 3 e 4. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Conhecer as Escrituras, especialmente em João, e essa expressão ela acontece várias vezes, 2:3, 2:4, 2:13, 2:14. Isso aqui não significa, irmãos, um conhecimento intelectual, um conhecimento teórico, mas um conhecimento experiencial, um conhecimento do coração. João escreve em grego, mas o background dele é em hebraico, ele é judeu. Para o judeu, o conhecimento está ligado a essa questão vivencial, essa questão da experiência. O que João está dizendo é que nenhum conhecimento é verdadeiro se ele não for um conhecimento transformador. Aquele que diz, eu conheço a Deus, e não foi transformado por Deus, não teve um encontro verdadeiro, uma experiência pessoal com Deus, a ponto de ser conduzido à obediência à sua palavra, de acordo com o apóstolo, essa pessoa está mentindo. Ter comunhão com Deus e conhecer a Deus são os dois lados da mesma moeda. Ninguém pode dizer, eu tenho comunhão com Deus e não conheço a Deus na minha vida. Isso não existe. Isso não existe. E existe pelo menos 3 concepções a respeito do conhecimento de Deus. Existe a concepção do conhecimento intelectual. Os gnósticos, eles afirmavam que os cristãos, eles tinham fé, mas eles tinham conhecimento. Para os gregos, o caminho para Deus era o conhecimento. Para eles, o cristianismo deveria enfatizar a satisfação intelectual e não a ação moral. Sócrates e Platão, influenciados pelo conhecimento e não pela moral, não tinham vidas libadas, possuíam amantes, apoiavam o homossexualismo, ou seja, o conhecimento todos que ele tinha não era associado a uma ética, a uma moral, estava separado dele. Nós temos também o conhecimento emocional. Com as religiões de mistério, a ênfase acaba recaindo sobre emoção e também experiência. Nós temos as cerimônias regadas de emocionalismo, cria-se uma atmosfera emocional, baixam-se as luzes, colocam-se músicas de fundo, incenso no ambiente, e a ideia deixa de ser conhecer a Deus, mas sentir a Deus. O evangelicalismo brasileiro tem forte misticismo. As pessoas não querem conhecimento, elas querem experiência. Elas não querem saber, querem sentir. Buscam não a verdade, mas arrebatamentos emocionais. Se a pessoa sair do culto e não sentir um arrepio, Deus não falou. Tem que deixar alguém lá fora com um negocinho dando choque no pessoal. Pronto, hoje foi uma benção, levei um arrepio arretado. Não. Tem gente que quer sentir alguma coisa, quer arrepio. Se não sair daqui chorando, emocionado, o sermão não foi tão bom. Deus não falou hoje, Deus está falando. Se você não obedece a Ele e você diz que o conhece, você é mentiroso. Pronto, falou, pode ir em casa com essa. Deus está falando, toda vez que a gente abre a Bíblia e lê a Bíblia, Deus fala. Agora, existe o conhecimento revelacional. A visão cristã é que só podemos conhecer a Deus a partir do momento em que o próprio Deus se revela a nós. Mateus 16, 17, Jesus pergunta aos discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Uns vão dizer, João Batista, outro Elias, e aí vai. Jesus pergunta a eles, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedrão, sempre Pedrão, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bendito és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi nem o sangue nem a carne que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu digo, tu és Pedro, e aí vai. Foi Deus que revelou quem é Jesus. É Deus que se apresenta ao homem. O conhecimento de Deus só pode ser provado pela obediência a Deus
e só pode ser adquirido obedecendo a Deus. Conhecer a Deus é experimentar o amor de Cristo e devolver esse amor em obediência. Eu obedeço porque eu conheço, e eu o conheço cada vez mais através da prática da obediência. Quanto mais eu obedeço, mais de Deus eu conheço. É extraordinário isso. É algo que nós encontramos em João 14, 21, quando Jesus vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse o que me ama. Veja só, ele já ama o Senhor, tem os mandamentos e guarda os mandamentos. Ele faz isso porque ama o Senhor e ama porque o conhece. Aquele que me ama, olha o que vai acontecer. Ele será amado pelo meu Pai. Eu também o amarei e eu me manifestarei a Ele. Sabe por que muitas vezes nós não temos essa experiência real com Cristo? Talvez, em primeiro lugar, porque a nossa fé não seja verdadeira e não seja evidenciada por uma vida de obediência, ou porque a nossa obediência é capenga. Precisamos obedecer por amor e crescer nessa obediência para conhecer cada vez mais o nosso Senhor, que vai se manifestar àqueles que o amam e guardam a sua palavra. De acordo com o nosso texto aqui, quem conhece a Deus desejará conhecer a sua palavra. Sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Ninguém pode guardar aquilo que não conhece. Você ama a Deus, a primeira coisa que você vai querer saber é a vontade dEle. É conhecer a vontade dEle. Você está apaixonado por uma menina, você quer saber o que ela gosta. Você quer saber o que ela gosta de comer. Você quer saber dos gostos dela. É natural. Você quer saber, porque você quer agradar. Você quer dar algo que agrada. Eu não sei como foi a sua experiência de conversão, mas geralmente uma pessoa que tem a vida transformada pelo Senhor, que foi alcançado pelo milagre de Deus, a primeira coisa, a primeira evidência de uma salvação genuína é o desejo ardente que surge no coração do crente de ler a palavra de Deus. Eu era um menino que não lia, escrevia tudo errado. Não gostava de ler, eu gostava de jogar bola e ir para farra. Sempre passei de ano, nunca repeti de ano, mas todo ano, desde a minha terceira série até o terceiro ano, eu fiquei em recuperação. Sempre, porque eu não estudava. Eu só queria jogar bola e farra. Aí ficava em recuperação, a família pagava professor particular, aí eu estudava uns 10 dias ali, fazia a prova, tirava 10 em tudo, passava de ano. Mas depois que eu conhecia Jesus, no outro dia, peguei a Bíblia e comecei a ler. E não deu 6 meses de vida cristã, eu já tinha lido a Bíblia toda. E eu não parava de ler. Eu parei de estudar no terceiro ano, para a faculdade, para o vestibular, porque eu queria ler. Não ouve não, fecha os ouvidos aí, tá, adolescente? Eu queria conhecer mais a Deus. Eu preciso conhecer mais de Cristo. E eu comecei a ler. Aquele que conhece a Deus guarda a sua palavra, mas para guardar tem que conhecer. Quem ama a Deus se empenha no conhecimento da sua palavra. E quem conhece a Deus vai desejar não só conhecer a palavra, mas obedecer à palavra. O objetivo da leitura diária da Bíblia não é dominarmos a palavra de Deus, mas é deixar que ela domine a nossa vida. Ela controle o nosso ser. Quem ama a Deus vai obedecer os seus mandamentos. Segundo aqui, sobre ainda esse tema, sobre essa afirmação de quem conhece a Deus guarda os seus mandamentos, a gente viu que a guarda dos mandamentos evidencia essa experiência pessoal com Deus, mas a guarda dos mandamentos evidencia o nosso amor por Deus. Podemos obedecer a Deus por obrigação, porque precisamos ou porque queremos. O escravo, ele obedece por obrigação.
O empregado obedece porque precisa do emprego e porque precisa do salário, mas nós obedecemos porque queremos, porque o amamos. Nosso amor por Deus é evidenciado por meio da guarda dos mandamentos de Cristo. João 5,3 vai mostrar como o Senhor mesmo amava o Pai e por isso guardava a sua palavra. E essa prática da obediência, meus irmãos, implica naturalmente em mortificar os desejos da carne e implica também em colocar a vontade de Deus acima da nossa própria vontade. Quem disse que obedecer a Deus vai ser sempre simples e prazeroso? Nem sempre é. Com o Senhor Jesus não foi. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Tem coisas que é fácil para nós obedecermos. Tem outras coisas que são bem mais difíceis. E nessas coisas que são mais difíceis, é aí que o milagre de Deus, de fato, se manifesta na nossa vida. Porque nós abrimos mão da nossa vontade, do nosso querer, ainda não redimido, não completamente transformado, para de forma consciente, intencional e às vezes sofrida, fazer aquilo que é o certo e não aquilo que eu quero. Romanos capítulo 8 vai dizer que ainda existe uma vontade da carne que precisa ser mortificada. E pelo Espírito é possível sim fazermos morrer os feitos do corpo para que a vida de Deus se evidencie e se manifeste em nós. Mas isso muitas vezes vai ser em meio a sofrimentos, mas se com ele sofremos, com ele também reinaremos. E o apóstolo Paulo vai dizer: eu estou plenamente certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada em nós. E para mim, meus irmãos, esse sofrimento que ele fala em Romanos capítulo 8 está diretamente ligado a essa luta por uma vida que agrada ao Senhor. Por essa crucificação diária, intencional e constante. O Senhor Jesus disse: se alguém quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz dia após dia e me siga. Hoje a gente carrega a cruz no peito, algumas mulheres na orelha, usam como acessório de beleza, mas cruz é instrumento de morte. A cruz trazia pavor para quem via alguém carregando uma cruz. A pessoa que carregava a cruz ia morrer, o pior tipo de morte que existia naquela época. E Jesus está dizendo: morra. Se você quiser ganhar a sua vida neste mundo, você vai perdê-la. Mas se você perder a sua vida neste mundo por amor a mim, você preservá-la para a vida eterna. É necessário, meus irmãos, perder a vida para ganhar. É necessário morrer para viver. É necessário, por amor, abrir mão dos desejos da carne e colocar a vontade de Deus acima da nossa vontade, por mais difícil que seja em alguns momentos. Nem sempre é fácil, mas vai se tornando cada vez mais fácil à medida que somos aperfeiçoados no amor e na obediência. É uma disciplina espiritual. É uma disciplina espiritual que nós estamos crescendo. Além disso, a guarda dos mandamentos evidencia também o nosso progresso nessa santidade. A santidade, ela precisa ser encarada como um dever. Olha o versículo de número 6 aqui. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. Deve andar. Seria bom que andasse. Não, deve andar. Aquele que diz que permanece nele, e João gosta muito dessa ideia de permanecer nele, estar em Cristo, estar ligado à videira, a figura que ele usa em João capítulo 15, aquele que diz que permanece nele, deve andar, A santidade precisa ser encarada como um dever. Além disso, deve ser prática e constante. A ideia aqui de andar é algo em movimento, não é algo estático, é algo que implica numa ação, num estilo de vida. A santidade tem que ser assim,
prática e constante. William Barclay escreve: o cristianismo é a religião que oferece o maior privilégio e também a maior obrigação. No cristianismo, o esforço intelectual e a experiência emocional não são descuidados, longe disso. Devem, contudo, combinar-se para frutificar em ação moral. Eu tenho conhecimento, eu tenho emoção, mas isso tudo agora, tudo isso aqui, se funde para frutificação na área moral e na minha vida com Deus. É algo intencional. E a santidade deve ser baseada em uma pessoa. É como ele andou. Nenhuma experiência religiosa é válida se não tiver consequências morais. Jesus, ele não é somente o nosso mestre, ele é, acima de tudo, o nosso modelo. É para ele que nós olhamos, é a ele que nós imitamos. É com ele que devemos ser parecidos. Romanos capítulo 8, versículo 29, os que de antemão predestinou, a esses também escolheu para serem conformes à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Essa é a vontade de Deus, para a minha vida e para a sua, ser como Jesus é. Então, aquele que diz que conhece a Deus, deve guardar os seus mandamentos. Deve guardar os seus mandamentos. Aquele que diz que conhece e não guarda, é mentiroso, está mentindo, nele não está a verdade. Agora, à medida que nós guardamos a sua palavra, nele verdadeiramente vai sendo aperfeiçoado o amor de Deus. O amor que temos por Deus vai crescendo, vai sendo exercitado. E nisto sabemos que estamos nele. Como eu sei disso? Muito simples. Aquele que diz que permanece nele, aquele que diz que o conhece, aquele que diz que está intrinsecamente ligado a Cristo, esse deve andar como ele andou. Esse deve olhar para Jesus e dizer: ele é meu modelo. É com ele que eu devo parecer. Nós temos muitas pessoas que servem de padrão para nós e precisamos ter essas pessoas perto da gente. Olha para Hebreus capítulo 12, quando vai dizer: visto, pois, que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunha, desembaracemo-nos, portanto, de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, que por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Para quem eu devo olhar? Para o autor e consumador da minha fé. O que é que ele fez? Ele suportou a cruz. Por que fez isso? Por causa da alegria que estava proposta para ele. Eu preciso olhar para Jesus, eu preciso imitar o Senhor, eu preciso tomar a minha cruz, eu preciso morrer, negar o meu eu, fazer a vontade de Deus, sabendo que Deus tem o melhor para a minha vida, à medida em que eu ando em obediência. Você conhece a Deus? Uma prova de que você conhece a Deus é que você conhece a palavra, guarda a palavra, pratica a palavra, sendo aperfeiçoado nessa caminhada de santidade, olhando para Jesus. Segunda divisão do nosso texto é que quem está na luz ama o seu irmão. Se a obediência é a prova moral de que eu e você conhecemos a Deus, o amor, ela é a prova social desse conhecimento. Agora, a pessoa ama, em primeiro lugar, porque é amado. Olha como começa o versículo 7. Amados. Irmãos, isso aqui não é simplesmente uma forma de tratamento, isso aqui é uma constatação. Todo cristão, ele é amado por Deus. Todo cristão é amado por Deus. Jesus amou a sua igreja e deu a sua vida por ela. Ele amou que deu a vida pela igreja. A igreja é formada por aqueles que creem em Jesus. Jesus ama a sua igreja. Ama a sua igreja. Ninguém pode amar se primeiramente não experimentou o amor. Ninguém pode amar como Cristo amou se não entende na sua própria vida como foi esse amor de Cristo. Todos nós que estamos em Cristo não temos carência de amor. Nós temos, na verdade, agora uma dívida de amor.
E essa dívida é a única que, quando pagamos, já passamos a dever. Quando alguém fala, ninguém me ama, espera aí, não conheceu Jesus, não? Porque o amor de Deus é derramado no nosso coração, flui no nosso coração pelo Espírito Santo. Ele nos amou com um amor que ninguém consegue compreender na sua largura, altura, comprimento e profundidade. Ele nos amou dessa forma. Somos amados por Deus e ponto. Jamais alguém receberia o mandamento, a ordem de amar, sem primeiramente ter experimentado esse padrão de amor. Ele pede para aqueles que sabem o que é o amor. E o amor é Cristo na cruz. Deus provou o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, ama porque é amado. Ama porque o mandamento do amor, ele é antigo. Aqui é interessante o que João faz. Negócio meio esquisito. Não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia vos escrevo um novo mandamento. Espera aí. Ele disse que não escreve mandamento novo, mas daqui a pouco ele chega e diz, escrevo um novo mandamento. Como é que é isso aqui? É isso mesmo, está tudo certo. Ele é antigo, porque os discípulos ouviram desde o início da sua caminhada com Cristo a respeito do amor. Não é João que está trazendo algo novo, desconhecido, que os seus ouvintes nunca ouviram falar. Eles sempre ouviram falar a respeito do amor. Fazia parte também da instrução ética que eles haviam recebido desde o dia da salvação. Não é algo novo, inventado por ele, como os hereges talvez tivessem dito. Em Levítico 19, 18, também é dito para amarmos uns aos outros. E esse mandamento também faz parte do Antigo Testamento. Ele é antigo em todos os sentidos. Ele é antigo porque a lei diz que tem que amar. Ele é antigo porque os discípulos de João já sabiam desde o início da vida cristã deles que essa é a base da vida cristã, é o amor. Então, eles têm que amar, porque são amados, eles têm que amar porque é um mandamento antigo, e eles têm que amar porque é um mandamento novo. Warren Wiersbe, ele diz que João não está entrando em contradição. Na língua grega, há duas palavras para novo. A palavra neos é o novo em termos de tempo, e kainos, que é o novo em termos de qualidade. A palavra usada por João aqui é kainos. O mandamento para amar uns aos outros não é novo em termos de tempo, mas é novo em termos de qualidade. Cristo é o modelo maior desse amor supremo, aquilo que é verdadeiro nele. O amor é verdadeiro, é escancarado em Cristo. Quer conhecer o amor? O amor é verdadeiro nele. Olha para ele. Ele é a manifestação do que é o amor. Esse é Jesus. Esse é Jesus. O Espírito Santo também é a força capacitadora, porque o que é verdadeiro nele, de repente se tornou verdadeiro em nós. O amor está dentro de nós. O outro que é igual da mesma essência de Cristo, o seu Espírito, está em nós, dentro de nós, e derrama em nós constantemente um fluxo constante de amor. É verdadeiro no crente o amor. O fruto do Espírito, irmãos, é amor. O amor é derramado pelo Espírito em todo crente. Todo crente ama. Todo crente ama. Essa é a evidência. A gente vai ver mais na frente, em João também. Amados, amemo-nos uns aos outros. E por quê? Porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Mas e aquele que não ama, João? Aquele que não ama não conhece a Deus. E por que não? Porque Deus é amor. Deus Pai é amor, Deus Filho é amor, Deus Espírito Santo é amor. Deus em nós é amor e o amor em nós é verdadeiro. Porque eu tenho que amar,
porque é um mandamento novo na sua qualidade, tendo Jesus como verdadeiro, como modelo supremo do amor, tendo o Espírito Santo como a força capacitadora que é verdadeiro em nós e nos dá a capacidade para amar, revelando o fruto dele na nossa vida. Hernandes Dias Lopes diz que podemos afirmar que o mandamento é novo em 3 aspectos: novo em profundidade, como ele amou, um amor muito mais profundo; novo em extensão, devemos amar até os nossos inimigos, devemos buscar os pecadores. Nós não amamos apenas aqueles que nos amam. Se a gente faz isso, que virtude temos? Nenhuma virtude. Até os publicanos, pecadores, fazem a mesma coisa. Você ama aquele que te ama, mas o cristão ama até o seu inimigo, ora por aqueles que perseguem ele. Ele é maior, ele é novo na sua extensão, ele é novo também em sua experiência. Martin Lloyd Jones diz que o antigo mandamento se torna novo todas as vezes que vemos a verdade de Cristo penetrar as trevas do preconceito. Na luz vemos as pessoas pelo que são em sua necessidade. Ao se dissiparem as trevas, a realidade do indivíduo ela fica exposta e novamente somos desafiados a praticar o amor. Para João, luz é igual a amor e trevas equivalem a ódio. A aurora já raiou em Jesus Cristo e as trevas já vão se dissipando. As trevas que existiam em nós, pela presença dele, precisam ir se dissipando. E o amor aumentando e a sua luz brilhando cada vez mais. Brilha, Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai. Né? Tem uma parte que fala, resplandece em nós, não tem um negócio dessa? Faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão. Eu sei que tem essa parte aí, mas é essa a ideia. Como eu quero que a luz de Deus se revele no mundo, se ela não cresce em mim pelo amor. Ela precisa crescer. Agora, quem não ama, meus irmãos, segundo as Escrituras, anda por um caminho de autodestruição. Está nas trevas. As trevas é o seu ambiente, é onde vive. Não tem salvação para a sua alma. Olha lá Provérbios 14, 19. Está perdido. Quem não ama, não só está nas trevas, ele anda nas trevas. É o seu costume, não só o seu ambiente, é o seu costume. Essa pessoa não tem direção, vive tropeçando. Quem não ama, não tem direção. E esse é o seu desespero, porque vive uma vida sem propósito. E quem não ama, de acordo com as Escrituras, perde a visão. Ele não só agora não vê porque está nas trevas, ele não só não vê porque anda nas trevas, ele não vê porque as trevas lhe cegaram os olhos. Se tornou agora incapaz de ver, mesmo que a luz brilhe, ele não é capaz mais de enxergar. Lopes sabiamente nos relembra que o ódio afasta o homem de Deus e do próximo. Quem guarda mágoa no coração não pode adorar a Deus, não pode orar a Deus, nem levar sua oferta ao altar de Deus. Quem tem ódio no coração não pode ser perdoado por Deus. Quem se alimenta do ódio adoece emocional, espiritual e fisicamente. Quem se empanturra de mágoa é entregue aos flageladores da alma, aos verdugos da consciência. Quem se alimenta do absinto do ódio não tem paz, não tem alegria, nem sequer liberdade. Quem odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai. Quem odeia seu irmão está cego pelo príncipe das trevas. Quem odeia seu irmão é responsável pela sua própria ruína. Irmãos, Deus está lançando luz sobre os cegos das trevas para não esbarrarmos neles. Deus lança luz para mim e para você hoje sobre os cegos que estão nas trevas, para não esbarrarmos nele. O Wisby também conta a história de um homem que certa vez estava andando por uma rua escura, quando ele viu um ponto muito pequeno de luz vindo na sua direção, com movimentos hesitantes.
Pensou que era uma pessoa carregando a luz, talvez estivesse doente ou bêbada, mas ao se aproximar viu que o homem com a lanterna também segurava uma bengala branca. Por que será que um homem cego está carregando uma lanterna acesa? O homem pensou e resolveu perguntar a ele. O cego sorriu e respondeu: eu carrego essa luz não para que eu a veja, mas para que os outros me vejam. Não posso fazer coisa alguma a respeito da minha cegueira, mas posso fazer algo para não ser um tropeço. Às vezes, Deus permite, por meio da sua palavra, que nós vejamos os cegos que andam nas trevas, para não esbarrarmos neles. Precisamos tomar cuidado para nós mesmos não sermos esses cegos, que acham que têm a luz, mas andam sem ver a luz. Concluindo, meus irmãos, o grande mentiroso é aquele que engana a si mesmo, ou seja, o pior dos enganos é o auto-engano. Muitos afirmam que conhecem a Deus, permanecem em Deus, andam na luz, mas, na verdade, os frutos evidenciam o contrário. A pessoa que fala uma coisa e faz outra, completamente diferente, é uma mentira ambulante. Uma mentira ambulante. O Senhor Jesus afirmou no Sermão do Monte, Mateus 7, 22 e 23, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O amor não sobrevive nas trevas e o ódio não resiste à luz. Luz e amor, trevas e ódio se pertencem mutuamente. O verdadeiro cristão que conhece a Deus e anda na luz, obedece a Deus e ama o seu próximo. Vê-se a autenticidade da fé na sua correta relação, tanto com Deus como também com o próximo. E aqui vão algumas sugestões de como você pode colocar essa palavra em prática. Em primeiro lugar, busque um relacionamento íntimo com Deus. Dedique tempo regularmente para oração, leitura da Bíblia e meditação. Procure conhecer mais quem Deus é e a sua vontade para a sua vida e permita que esse relacionamento transforme a sua mente e o seu coração. Obedecemos porque conhecemos e conhecemos cada vez mais à medida que obedecemos. Então, conheça a Bíblia. Não vacile na leitura diária das Escrituras na sua vida devocional. Segunda, obedeça aos mandamentos de Deus. Conheça os mandamentos através do estudo da Bíblia e esforce-se para colocá-los em prática. Não apenas se limite ao conhecimento intelectual, mas busque uma obediência ativa e consciente em sua vida. A palavra de Deus é inspirada por Deus e é útil para corrigir, repreender, educar, e nos guiar na justiça. Então, deixe que ela mostre na sua vida o que está errado e como você pode colocar o certo, fazer o certo. Terceiro, cultive o amor fraterno. Busque amar e valorizar as pessoas ao seu redor, independentemente das suas diferenças. Pratique a empatia, o perdão, a paciência. Esteja disposto a ajudar e a servir os outros, demonstrando o amor de Deus em suas ações. O amor não pode ser somente palavra, ele tem que ser fato, ato. Quarto, evite o ódio e o desprezo. Esteja atento às atitudes de ódio, ressentimento e desprezo do seu coração. Reconheça que esses sentimentos são contrários ao amor de Deus e, em vez disso, procure compreender, perdoar, buscar reconciliação com aqueles com quem você tem conflitos. Nós somos chamados a amar, mas nem sempre é fácil amar. E esse amor que precisamos ter é um amor que vai além, é um amor que busca, é um amor que vai atrás de reconciliação. O amor, ele não abandona, ele não rejeita, ele não despreza, a não ser que por amor ao perdido e para que ele entenda o peso do seu pecado, nós tenhamos que rejeitá-lo, abandoná-lo, para que caia em si, se arrependa e se volte para Deus. E esse é um amor muito difícil de fazer,
mas muitas vezes necessário. Seja um testemunho vivo da luz. Permita que a presença de Deus em sua vida brilhe através das suas palavras e ações. Seja uma pessoa honesta, ética, íntegra em todas as áreas da sua vida. Seja um exemplo de bondade, compaixão, generosidade para com os outros, porque foi assim que Jesus viveu e Ele é o nosso modelo. Aquele que diz que permanece nele deve andar como Ele andou. Ele era a luz do mundo e Ele diz para mim e para você: vós sois a luz do mundo. Então vamos brilhar a luz de Deus no mundo, para que os homens vejam, sim, as nossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Em último lugar, esteja disposto a se arrepender e se corrigir. Reconheça suas falhas e erros, e quando você se desviar dos princípios de Deus, arrependa-se sinceramente e busque o perdão dele e daqueles que possam ter sido afetados por suas ações. Esteja disposto a crescer e também a se corrigir constantemente. Lembre-se de que a aplicação desses princípios, meus irmãos, é sempre um processo contínuo. Ninguém está falando aqui de perfeição, de uma vida sem nenhum tipo de pecado, mas uma vida que intencionalmente, porque conhece a Deus e está na luz, procura agradá-lo e procura amar a Deus e também as pessoas. Então, cresça nesse processo. Às vezes, você pode enfrentar desafios e falhas ao longo do caminho, mas o importante é perseverar e buscar constantemente a transformação da nossa vida. E, com o tempo, esses princípios vão se tornando parte integrante de quem nós somos, refletindo a imagem de Cristo para um mundo sem Cristo. Amém? Aquele que conhece a Deus, guarda os seus mandamentos e ama o próximo. Aquele que diz que o conhece e não guarda a sua palavra, aquele que diz que permanece nele e não anda na luz, está mentindo. É uma mentira ambulante. Agora é uma coisa entre você e Deus. Você que se diz cristão e que está na igreja talvez há anos, já parou para pensar que talvez você seja só um religioso e que você não conhece a Deus? Talvez você conheça, mas está tão longe. E o Espírito Santo está hoje trabalhando no teu coração, trazendo a você verdades já conhecidas, confrontando você, dizendo: olha, vamos mudar hoje. Vamos pedir perdão e mudar hoje. Vamos voltar a ler a Bíblia, coisa que você não faz há muito tempo. Vamos não só ler a Bíblia, mas aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Sabe aquela pessoa que ela entra na igreja e tu vai pelo outro lado, aquela pessoa que tu não quer mais saber? Vamos orar por ela, vamos amar essa pessoa. Vamos sentar, resolver, conversar. Vamos ir além. Porque é isso que um cristão faz. É isso que Jesus fez. Aquele que diz que o conhece deve andar como ele andou. Aquele que diz que está na luz ama o irmão. Aquele que diz que conhece a Deus guarda a sua palavra. Então, evidencie, dê prova da sua eleição por meio da forma como você vive. Não seja um cristão da boca para fora. Não se engane. Não se engane. Eu falei para vocês no primeiro dia da exposição de João que a gente ia levar cacetada atrás de cacetada. É por aí mesmo, gente. Não tem jeito não. Não tem jeito não. O texto chega de sola, eu posso fazer nada. João dá voadora com 2 pés. É isso. Vai fazer o quê? Não é mensagem que a turminha aí fora está acostumada a ouvir, não. Aí fora é prosperidade, bênção e é por aí vai. Pastor, vamos apagar a luz aqui, faz uma musiquinha de fundo aqui que eu vou mudar. Não tem jeito. Pode apagar a luz, pode colocar musiquinha de fundo. Se a mensagem for, se não obedece, não conhece a Deus, se não ama o irmão, está nas trevas, não tem musiquinha de fundo que dê jeito nesse emocionalismo. Isso aqui é para engolir seco. Parar, pensar, se arrepender e mudar e dizer: Senhor, eu sou teu. Eu sou teu, eu conheço o Senhor. O maior milagre o Senhor já fez realmente na minha vida. E se hoje eu não estou obedecendo a tua palavra, eu não estou amando o meu irmão, eu me arrependo hoje. Confesso o meu pecado ao Senhor para receber perdão do meu pecado
e de hoje em diante eu mudo de atitude. Aí você evidencia que é um cristão de verdade, porque o cristão não é só aquele que acerta o tempo todo. Às vezes a gente erra, mas a gente erra, pede perdão, se levanta e intencionalmente procura melhorar. Procure melhorar. Se levante daqui e saia dessa porta daqui da igreja de forma diferente, como você entrou. Amém? Fique em pé, por favor, vamos orar. Se você está nos visitando pela primeira vez, quero dizer que é uma alegria muito grande para a igreja receber você aqui. E nós temos uma lembrança para você, logo ali na saída, uma lembrancinha da igreja que te dá direito, inclusive, a lanchar aqui 0800 com a gente na cantina, tá bom? E o nosso desejo é que você possa retornar outras vezes. Queria agradecer a presença do pastor. Obrigado, pastor, pela visita. Do seu pai, descobri que é presbítero da igreja de Goiás Velho, é isso? Que coisa boa. Eu fiz estágio em Novo Goiás quando eu era seminarista. Lá na Furreca, exatamente. Com Toquinho. Olha que coisa boa. Meu primeiro estágio, 21 dias lá. Rapaz, que estágio difícil, irmãos. Tinha barata andando na casa, rato, tudo. Olha, eu sozinho, cheio de furunco, que atacou furunco em mim naquela... Foi o estágio da bênção de Deus na minha vida. E foi muito bom. Preguei 28 sermões em 21 dias de estágio. Foi uma bênção aquele estágio. Muito bom. Deixa eu orar com os irmãos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Em nome de Jesus, agradeço ao Senhor, porque o Senhor fala conosco. Que o Teu Espírito aplique essa palavra ao nosso coração. E se temos pecado contra o Senhor, por favor, nos conduz ao arrependimento sincero e nos dá poder de viver em novidade de vida pelo Teu Espírito. Que a nossa profissão de fé possa vir acompanhado da evidência da fé, da evidência doutrinária pela nossa confissão de quem Jesus é e do que é o pecado, da prova moral, da obediência ao Senhor e da prova social do amor que temos pelo nosso irmão. Que o Senhor nos ajude a mostrarmos ao mundo que o nosso conhecimento do Senhor não é só intelectual, mas revelacional. O Senhor se revelou a nós, transformou a nossa vida, habita em nós, e pela Tua presença em nós, o amor também habita, e as trevas vão se dissipando. Peço que o Senhor tire cada vez mais as trevas dentro de nós, para que a luz de Cristo brilhe com toda a força, e Ele seja visto em nós, individualmente, e em nós coletivamente como igreja. Que as pessoas, ao entrarem por essa porta, vejam a graça do Senhor e o amor do Senhor que há entre nós. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o consolo e o poder do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada um de nós, até o dia bendito e glorioso, quando estaremos para sempre com o nosso Senhor. Amém e amém.